Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 15ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Hoje as primeiras leituras trazem para nós o livro de Êxodos, capítulo 1, versículo de 8 a 14 e o 22. Vamos às leituras. Ora, no Egito surgiu um novo rei que não conhecia José. Disse ele a seu povo: Vede, a população israelita tornou-se mais numerosa e mais forte do que nós. Vamos tomar sábias medidas contra eles, para que não se multipliquem e não aconteça que, surgindo uma guerra, se associem a nossos inimigos, combatam contra nós e saiam do país. Por isso, lhes impuseram feitores de trabalho forçado, para oprimi-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Mas quanto maior a opressão, tanto mais cresciam e se multiplicavam, pelos que os egípcios começaram a odiar os israelitas. Os egípcios submeteram os israelitas a um trabalho massacrante, amargurando-lhes a vida com um trabalho penoso, da preparação da argila e da fabricação de tijolos, com toda sorte de trabalhos do campo e toda espécie de trabalhos aos quais os obrigavam brutalmente. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: Jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que essas leituras hoje trazem para nós, minhas irmãs e meus irmãos? Recapitulando o livro de Gênesis, a história de José, que foi para o Egito, se destacou e se tornou um vice-rei. Cuidou dos irmãos e de todo o povo israelita, dando-se alimento por causa da revelação do seu sonho, que a população toda passaria por extrema seca e dificuldade. Armazenaram alimentos e acabaram vendendo para o povo que ia buscar alimento no Egito. Seus irmãos, os irmãos de José, foram se abrigar lá no Egito com o pai Jacó e toda a multidão que os acompanhava, desde os seus descendentes até os empregados, os pastos deles, os rebanhos, e ficaram à disposição, pois José prometeu cuidar deles, mesmo tendo Jacó morrido. Prometeu cuidar e acolher sempre eles e os filhos deles. José viveu uns 110 anos, mas depois veio morrer. Foi embalsamado e sepultado no Egito mesmo. Diferente dos patriarcas que tinham um local próprio. Então, esses egípcios se assustaram com tamanha multidão que os israelitas estavam sendo. Poderia ser uma ameaça para eles. O faraó não conhecia José, pois já havia passado um tempo muito grande. E no comecinho desse capítulo são as mortes dos familiares também. E aquela geração, e eles se multiplicando e trabalhando e estando à disposição do faraó, acabaram se endividando e ficando por aquela região mesmo,
trabalhando para o faraó e os egípcios. E veio a ideia de escravizá-los com trabalho muito forçado para que eles não tivessem tempo nem vontade de se multiplicar, para não serem uma ameaça para o Egito. Nem mesmo se viesse um inimigo combater e eles combatessem junto com eles contra os egípcios. Mas quanto mais eles escravizavam, mais trabalhos forçados, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. E então se tornou um ódio para os egípcios. E aí o faraó lançou uma lei perversa que deveria se jogar no rio todo menino que nascesse, mas as meninas ficariam vivas. Aí começa a história de Moisés, que libertará esse povo dessa opressão. Essa história do povo hebreu só vem consolidar o que Jesus nos fala, que ele não veio causar harmonia, mas sim divisão entre parentes, entre pais e filhos, entre cidades e entre nações. Como os hebreus estavam vivendo em calmaria, tranquilidade, acabou havendo uma perturbação por parte dos egípcios. Mas assim, Deus está do lado dos hebreus e vai tomar conta deles, para que possa sim ser dada continuidade à história do povo hebreu, para que a descendência de Jesus, a genealogia dele, a sua origem seja preservada, porque ele vem para nos salvar, nos resgatar e quer que nós tomemos a nossa cruz de cada dia, diante de todas as dificuldades que os hebreus passaram, diante de tudo que foi sofrido por José e Jacó também. Nós tomemos como base que Deus está sempre do nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco nesta segunda-feira. Que o Senhor nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja e nos conduza todos os dias. Amém. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.